Salmo 137. Como não entoar teu louvor? Essa é uma boa pergunta para nós nesta noite. Como não entoar teu louvor, Senhor? Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós temos a Tua palavra lida e pedimos agora que Tu nos ajudes a compreendê-la e que a nossa esperança seja renovada para que sempre entoemos louvores ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Na minha primeira passagem pela Igreja Presbiteriana Betel, lá pelos idos de 2000, 2001, mais ou menos. Depois fui ordenado pastor e segui aqui como pastor auxiliar. Fiz uma visita naquela ocasião para uma senhora que estava muito doente. E na sua doença sentia muitas dores. E eu sabia que o problema, assim, aos olhos humanos, não teria cura. E que ela estava, digamos que, vivendo seus, se não o seu último ano, seus últimos dias. E eu saí de casa, estava acompanhado da Rive na ocasião, para fazer essa visita àquela irmã. Eu confesso que de casa, ou da igreja, não lembro de onde eu saí, em direção à casa dela, eu fiquei pensando, perguntando a mim mesmo, perguntando ao Senhor: o que eu vou dizer para ela? Porque eu sabia da sua gravidade. E tentava encontrar algum tipo de esboço na minha mente, consolador, para ela, para dizer para ela. Porque na minha mente eu ia chegar lá e encontrar uma senhora moribunda, desanimada, angustiada, triste, no osso. E eu confesso que nesse trajeto não encontrava palavras. Me lembrei de um salmo, aí pensei em outro salmo e eu cheguei na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela e anunciaram que o pastor Samuel estava lá para visitar, antes de entrar na casa eu já escutei os cânticos. Era ela, do quartinho dela, cantando. Aquilo foi um sopetão, foi um impacto tão forte para mim, que eu não esperava encontrar alguém naquela condição, cantando louvores a Deus. Entrei no quarto. Quando entrei no quarto, estava ela serena, o semblante lindo, cantando. E eu disse: ora, a senhora está cantando? Ela disse: como eu não poderia cantar, pastor? Se Jesus é comigo. Era a irmã Helena. Eu nunca me esqueci desse testemunho. Saí dali, eu cheguei pensando que iria consolá-la. Eu saí dali
consolado. Foi ela que me consolou. Foi ela que derramou sobre minha vida a bênção de Deus. Que coisa preciosa. Histórias assim marcam a nossa vida. Os salmos estão repletos dessas histórias. Histórias que se movem em direção a Deus, que mostram que o reconhecimento de sua glória, dos seus propósitos, produzem no aflito, no choroso, essa ânsia de cantar-lhe glória. Esse grito preso na alma por reconhecer quem Deus é, seu caráter, sua presença, por desejar relacionar-se com, e também revelam a disposição do eterno Deus em lidar com o nosso coração tão suscetível a incompreensões, a confusões, e assim mesmo, pacientemente, Ele está disponível para ouvir-nos, mesmo quando lamentamos e nos queixamos. É fascinante, irmãos, percebermos no meio de tudo isso a manifestação da graça de Deus, do seu caráter em querer ouvir-nos, em inclinar-se para ouvir nosso clamor e até nossas queixas. Tudo isso encontramos aqui no Salmo 137. E gostaria de fazer aqui algumas aplicações para nós nessa noite de gratidão pelos 14 anos de aniversário do coro Jovem Betel, e não exatamente guiado pedagogicamente pela linha de orientação temporal, passado, presente e futuro, como possivelmente em algum momento eu já tratei com vocês aqui, olhando para o Salmo 137, considerando essa linha temporal, passado, presente e futuro. Gostaria de fazer diferente hoje com vocês, mesmo considerando a estrutura do Salmo, que compreende 3 partes: versos 1 a 4, primeira estrofe, versos 5 e 6, segunda estrofe, versos 7 e 8, terceira estrofe. E seremos edificados juntos nessa noite, olhando para o Salmo 137, fazendo uma pergunta: como não entoar teu louvor, Senhor? Faça essa pergunta para mim. Mais forte que a chuva. Faça a pergunta para mim, mais forte que a chuva. Como não entoar teu louvor, Senhor? Em primeiro lugar, a despeito da realidade das perdas. Como não entoar teu louvor, Senhor, a despeito da realidade das perdas? Veja versos 1 a 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Este salmo é considerado um salmo de lamento. Expõe a dor de um povo, nesse caso, o povo de Israel, fruto da rebeldia contra o Senhor. O povo de Israel foi levado para o cativeiro e permaneceu por dezenas de anos debaixo do jugo do peso babilônico. O próprio Deus avisou da disciplina, do consolo e da restauração, mesmo antes do cativeiro chegar. Deus já havia dito o que iria acontecer, inclusive, não somente para esse contexto específico, mas para todas as épocas. Deus mesmo instruíra o seu povo acerca de como o seu povo deveria se portar, onde quer que estivesse, em qualquer que fosse a condição. Deus já tinha dito como o seu povo deveria viver. Porém,
o que encontramos na expressão do salmista, representando o povo, é um olhar nostálgico diante do que se perdeu. É isso que encontramos aqui. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. O sujeito aqui está indicado como na primeira pessoa do plural. Nós nos assentávamos, nós chorávamos, nós nos lembrávamos de Sião, nós pendurávamos as nossas harpas, exatamente para comunicar que era uma tristeza coletiva. O povo vivia assim, estava tão profundamente entristecido e desanimado, que naquele contexto, apenas o olhar nostálgico diante do que se perdeu, fora a razão do silêncio. Nabucodonosor tinha invadido Israel, Jerusalém, havia derrotado e levado o povo como escravo. Jerusalém tinha caído, as pessoas tinham sido levadas para longe de casa, para viverem na condição de escravas. A saudade de Jerusalém e do templo leva os exilados às lágrimas. O que eles possuíam tinha sido perdido. Os encontros festivos, em paz, prosperidade, os cultos festivos, a adoração, os louvores, tinham passado. O ambiente agora era de tristeza, desânimo, porque eles perderam Sião. Entretanto, pode o ambiente de dor e tristeza silenciar o louvor do povo de Deus ao seu Senhor? Como não entoar teu louvor, Senhor, a despeito das perdas? Nós observamos aqui no texto, pelos paralelismos dos versos 1 e 3, que a memória do passado havia afetado o comportamento. As lembranças boas produziram apenas tristeza tão aguda que os fizeram sossobrar, desanimar, desistir de entoar louvores ao Senhor. Mas era assim que Deus queria que eles estivessem ali? Era assim que Deus queria que eles vivessem ali? Será que era daquela forma, apenas com um lampejo nostálgico das coisas que viveram no passado e agora não tem mais? Não. Observe o que o profeta Jeremias, contemporâneo do profeta Daniel, contemporâneo do profeta Isaías, levantado por Deus para escrever aos cativos na Babilônia, como os cativos da Babilônia deveriam viver. Observe o que Deus falou por meio de Jeremias. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, o Senhor disse que ele havia feito aquilo. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela.
ao Senhor, porque a sua paz, na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Jeremias 29, 4:14. Ou seja, estar em Babilônia e ser fiel, adorador ao Senhor, era o chamado para o povo de Deus. A despeito das perdas do passado, a despeito do cenário não ser o desejado, a despeito de estarem longe de casa, longe de Jerusalém, do templo, eles deveriam trabalhar, viver em família, orar pela paz do lugar, louvando ao Senhor com o coração cheio de devoção, porque o Senhor estava com eles ali, e porque o Senhor prometeu levá-los de volta. E se considerarmos o caráter santo, justo, bondoso, cheio de misericórdia do Senhor, não deixaremos de entoar seus louvores. Veja se não é isto mesmo. O povo de Deus se desvia, se rebela. Deus, porque ama seu povo, disciplina. Então o povo sofre as consequências do seu desvio. E mesmo diante do terreno das consequências, Deus escuta seu povo. Deus fala com o seu povo, e Deus chama o seu povo para a participação na sua missão diante dos povos, mesmo quando estes não queriam ouvir a verdade. Como não entoar canções a Yahvé, mesmo diante da dura realidade do lamento, das perdas? Não é o testemunho do profeta Abacuque, que mesmo estando triste, angustiado pelo pavor que estava vindo sobre o seu povo, confia em que Deus, no que Deus era, e segue afirmando sua confiança e alegria no Senhor. E lá no capítulo 3 do livro, encontramos a oração do profeta Abacuque, e está lá assim, oração do profeta Abacuque em forma de cântico. Como não entoar teu louvor, apesar das perdas? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, como não entoar teu louvor, Senhor, apesar da realidade das perdas? Em segundo lugar, como não entoar teu louvor, Senhor, a despeito das afrontas do presente,
a despeito das afrontas do presente. Aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Como poderíamos cantar, entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Os captores babilônicos oprimiam o povo de Deus, burlavam do povo, zombavam do povo de Deus e do Senhor, o Deus de Israel. Babilônia, que era um centro de idolatria, uma das cidades mais devassas do mundo antigo. O pedido dos opressores teria sido uma zombaria, uma chacota, ou uma oportunidade de cantar canções libertadoras de Yahvé. Eles estão zombando de nós. Nós não vamos cantar para esses zombadores. Ou poderia ser visto como uma grande oportunidade de anunciar quem Yahvé era, de declarar que Yahvé reina, que Ele é justo, que Ele é cheio de misericórdia, que Ele é fiel, que Ele estava disciplinando o seu povo, mas Ele o libertaria, porque ninguém pode se opor ao seu poderoso braço. Não seria uma grande oportunidade? Vamos, cantem para nós alguns dos cânticos de Sião. As afrontas do presente que vinham por meio dos opressores babilônicos podiam ser respondidas com um belíssimo canto, cantando a glória do Senhor e o seu poder. Mas o povo, diante das afrontas, não enxergou dessa maneira. Os cantores resolveram encerrar a musicalidade da adoração. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? O salmista, seus colegas músicos, deixaram de lado seus instrumentos, não os tocaram mais por causa da triste lembrança da destruição de Jerusalém e porque entenderam que ali era uma afronta. É verdade que o templo simbolizava a presença do Senhor, Sião, Jerusalém, a identidade de um povo liberto pelo Senhor, chamado para a proclamação do Senhor aos outros povos. Deus estava presente em Sião, em Jerusalém, no templo. Era um indicativo para todos os povos, uma lembrança do passado, da presença do Senhor naquele lugar, da identidade do povo do Senhor. Ao invés de estimular o povo com essa bagagem histórica, teológica, relacional, deveria ser um estímulo. Diferentemente, paralisou. Eles preferiram a passividade. O verbo assentar indica isso aqui. Nos assentávamos e chorávamos, passividade. Deixaram de lado seus instrumentos, não os tocaram novamente. Desistiram de cantar louvores publicamente. Diante das afrontas, o povo deveria enxergar a oportunidade de louvar a Deus, mas não foi isso que aconteceu. Que oportunidade para dizer, como o salmista no Salmo 57, para aquela gente que estava afrontando o povo de Deus: firme está o meu coração, ó Deus. Ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acorda em lira e harpa,
Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. O povo poderia fazer assim. Ou ainda, o que lemos na ordem do culto no Salmo 66. Que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Que oportunidade de cantar a história da libertação. Mas não, o povo não fez isso. O povo se assentou e chorou e pendurou os instrumentos de divulgação da musicalidade adoradora do povo de Deus. O povo poderia ter feito como fez o Filho de Deus, Jesus Cristo, que mesmo consciente do que lhe esperava, especialmente no Calvário, onde viveria a mais dura solidão, a mais dura afronta, pois seria apartado do seu Pai, reúne-se com seus discípulos para a última ceia juntos. E que ceia especial! Que ceia especial! Era a instituição do meio de graça, no sentido apontado para a entrega da sua vida por pecadores. Este é o meu corpo, comam dele todos vocês. Este é o meu sangue derramado por vocês, bebam dele todos vocês. Se registra o evangelista Mateus, que depois que eles comeram e beberam, indo para a Via Crucis, para o Calvário, para o sofrimento intenso, diz o texto que eles cantaram um hino. Nesse cenário, entoaram um louvor ao Senhor. Não sei que hino era, eu sei que era um hino ao Senhor. Como não entoar louvores ao Senhor, a despeito das afrontas do presente? Apesar de sofrer o desprezo, a oposição, a afronta dos pecadores, em profundo sofrimento, Jesus Cristo pôde louvar seu Pai, submetendo-se à vontade da sua graça, indo à cruz para morrer por rebeldes, miseráveis pecadores. Também percebemos esse movimento de louvor a Deus a despeito das afrontas do presente na vida de Paulo e Silas. Atos capítulo 16, encontramos Paulo e Silas em Filipos, depois de testemunharem o poder de Deus libertando, salvando os seus, eles são alvos de uma severa hostilidade por parte da cidade, a ponto de serem arrancados para a praça central da cidade, acusados, açoitados e encarcerados. Finalmente, mantidos presos por um carcereiro, espancados à meia-noite, eles são encontrados fazendo o que, santo de Deus? Cantando à meia-noite. O que vocês acham que eles estavam cantando? Eu não sei que não era, eu só sei que era um hino ao Senhor. À meia-noite, a despeito da oposição, das afrontas dos pecadores rebeldes, eles estavam doloridos, mas cantando, entoando louvores ao Senhor. Meus irmãos, será que a igreja, em condições angustiosas, diante da afronta do sistema contrário a Deus, deve ficar calada? Deve silenciar os seus instrumentos, a sua santa musicalidade adoradora? Será que deve apenas passivamente, assentada, permanecer derramando suas lágrimas de lamento pelas afrontas à verdade,
provindas de forças hostis ao cristianismo? Ou será que a ativa expressão de louvor, que canta quem Deus é, que canta o seu plano redentor por meio do seu Filho Jesus, o que Ele fez, o que Ele é, e o que Ele fará, e o que Ele está fazendo, não deveria ressoar em nossos lábios com tanto vigor, a ponto de penetrar até os ouvidos mais ensurdecidos, levando-os ao arrependimento e aos pés do Senhor Jesus? Como não entoar louvores ao Senhor a despeito das afrontas do presente? Se entendemos a suprema promessa que nos foi dada, Emanuel nos foi dado, Deus conosco, eis que estou com vocês até o final. A realidade da presença do Senhor é razão suficiente para conduzir o povo do Senhor no louvor ao Senhor, a despeito das afrontas do presente. Agora chegamos ao final do Salmo. Um texto muito difícil, especialmente a última petição. Fique em pé, respire fundo, fique em pé, fique em pé. Respire fundo, sim. Pronto? Eu sugiro que você faça de novo. Agora sente-se. Isso não foi só uma pedagogia para despertar os dormentes, não, viu? É porque eles vão pegar uma pedrada aqui agora. Eu estou falando muito sério mesmo. Como não entoar louvor ao Senhor, louvores ao Senhor, mesmo diante da realidade das perdas, do que ficou para trás e não tem mais, pelo menos no presente? Como não entoar louvores ao Senhor a despeito das afrontas do presente? Como não entoar louvores ao Senhor a despeito dos conflitos do nosso coração? Dos versos 5 a 9, temos um misto de sentimentos e de declarações. Nos versos 5 e 6, o salmista comunica o seu afeto, a sua devoção a Jerusalém, a casa do Senhor em Sião. Lembremos-nos que para o hebreu do Antigo Testamento, Sião, Jerusalém e o templo representavam a presença de Deus. Isso é muito importante guardar. Portanto, não nutrir anseio por estar diante da presença do Senhor eliminava qualquer sentido de produção. Por isso ele diz que minha mão direita se resseque. É um músico que está dizendo isto. É um instrumentista que usa as mãos para as cordas. Ele está dizendo: se não for o Senhor, não tem sentido nenhuma produção das minhas mãos, que se resseque a minha mão direita, se eu me esquecer de Jerusalém, de Sião. Meus talentos são inócuos, se não forem para o Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Se o salmista se esquecesse de Jerusalém, então sua mão direita esqueceria sua habilidade de tocar a harpa. Então o verso 6 enfatiza ainda mais essa relação chamada de causa-resultado. Se o salmista se esquecesse do Senhor, que ele perdesse a habilidade de cantar, que o Senhor me torne mudo, que a minha língua se apegue ao meu paladar, à minha boca, ao meu palato, ao céu da minha boca, que eu não consiga falar se eu me esquecer do Senhor. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Quando ele fala de Jerusalém, ele está falando do Senhor. É uma pública profissão de fé linda, que
que comunica a declaração de ausência de sentido em uma vida distante do Senhor. Escute aqui, você que está me ouvindo desde casa ou está aqui. Longe do Senhor, a vida não tem o menor sentido. As habilidades, os talentos, não têm nenhum sentido. É isto que o salmista está publicando, que coisa preciosa. Se por um lado, as duas primeiras abordagens nossas nessa noite revelavam aquilo que o povo deveria fazer e não fez, por outro lado, essa é magnífica. Essa profissão de fé linda pelo Senhor é maravilhosa. Por outro lado, o salmista está tomado por sentimentos. E uma turbulência de sentimentos. Ele tem um anseio pela justiça de Deus, que Deus faça justiça com aqueles malvados e perversos babilônicos, aqueles que foram brutais, cruéis com o povo de Deus. Aí são mencionados os edomitas aqui no texto, não é? Edomitas e babilônios, olha aí. Por quê? Porque durante a destruição de Jerusalém, em 587 a.C., a nação de Edom se uniu com os babilônios. E uma figura aqui que se aproxima do que imagino que tenha acontecido, que o papel, em relação ao papel desenvolvido pelos edomitas, quando você está assistindo aqueles documentários da National Geographic, não é? Da Geographic, daquelas hienas perseguindo um leão ferido, está quase para combalir, quase para cair o leão, muitíssimo ferido, e as hienas ficam na espreita, esperando só para dar o bote e derrubar quem já está quase caindo. Carniceiras. Os edomitas fizeram exatamente isto. A nação de Edom se voltou contra Israel, contra o povo de Deus, ferido como se fossem hienas. Saiu destruindo tudo, matando crianças, homens, mulheres, velhos, saqueando. Então o salmista está com o sentimento abalado por isso. A lembrança dele é com relação àquilo que eles fizeram, os edomitas. Então, com o coração conturbado, ele faz essa oração aqui pedindo, chamamos de oração imprecatória, né? Pedindo a justiça de Deus sobre os babilônios e sobre os edomitas. Mas as palavras imprecatórias do final do salmo são chocantes. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Filha da Babilônia, você que será destruída. Feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez. Como é que nós compreendemos, dentro do contexto de louvor a Deus, isto aqui? Como os salmistas, ou o salmista, nós também somos tomados por sentimentos variados. Ora expressamos alegria, ora expressamos tristeza, ora expressamos compaixão, em outros momentos indignação, ira, desprezo. Quando somos maltratados, feridos, os sentimentos que se afloram são diversos também. Por decorrência da dor, às vezes podem brotar ódio, desejo de vingança. A questão é que, ao invés de negarmos esses sentimentos, essas emoções, ao invés de tentarmos sufocá-las, perdendo de vista que até as emoções, sentimentos mais obscuros, têm o poder de verbalizar
nosso lamento mais profundo por redenção. O lamento profundo de que alguma coisa não está certa. Esses sentimentos são confusos, de raiva, de ira, quando alguém nos faz mal, estão nos provocando a lucidez, direcionando-nos, deve nos direcionar para pensar: não está certo aqui, algo está mal em mim e no outro. Algo não está funcionando como deve funcionar. E essa percepção é o gemido do nosso coração por correção do curso, por redenção, por justiça. E mesmo estando confusos, podemos ir a Deus, levando para Ele essas emoções, que foi o que o salmista fez aqui. E enquanto fazemos isto, Deus mesmo vai moldando, vai transformando o nosso coração, que inclui pensamento, vontade, sentimentos. Do ódio e desejo por vingança, à confissão, o clamor a Deus. Da confusão do coração, ao louvor e à confiança em Deus. É o percurso da transformação. É o caminho do louvor a Deus, nos leva a clamar a Deus como caminho de confrontação ao nosso coração, mesmo quando os sentimentos são tão confusos e a gente sente tanta raiva. É o que estava acontecendo aqui. Mesmo quando esses sentimentos estranhos nos sobrevêm, nós os levamos a Deus e contamos para Ele. E Ele está pronto para ouvir e corrigir canalizar esses sentimentos para outro propósito. Que coisa preciosa, irmãos. Que lindo isso. O resultado é que o Senhor vem, redime esses sentimentos, revelando-nos o que nos foi feito na cruz do Calvário. O salmista pede para que a vingança de Deus viesse sobre os inimigos, aqueles que foram cruéis, que foram afrontadores do Senhor. O que é que um sentimento restaurado promove? Nos lembra o que foi feito na cruz do Calvário. Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e não somente isto, mas nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, talvez alguém tivesse coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória mesmo. O que é que Deus fez aqui? Com inimigos e perversos e cruéis, entregou o seu Filho Jesus Cristo. É uma nova maneira de viver e canalizar os sentimentos. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem
uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 9 a 12. Em Cristo nossas emoções são redimidas. Como não entoar louvores ao Senhor, a despeito da realidade das perdas? Pastor, já perdi tanta coisa nessa minha vida. Eu olho para trás, agora eu tenho tanto arrependimento, de tanta coisa que eu poderia fazer diferente. E isso tem me amargurado a alma. Eu não estou conseguindo mais caminhar. Como não entoar o louvor do Senhor, mesmo quando perdemos as coisas, se consideramos que nós temos um que nunca será perdido de nós, o Senhor Deus. Você e eu podemos perder a saúde, podemos perder o emprego, o trabalho, você pode perder a sua casa, seus bens. Mas se você está em Cristo, você nunca o perderá, e é isso que importa. Nada pode nos impedir de entoar louvores ao Senhor, nem as coisas que perdemos, nem as afrontas do presente, porque Deus está trabalhando mesmo quando temos a impressão que a força que nos oprime, a situação difícil na qual nos achamos é insuperável. Mesmo quando pensamos assim, Deus está trabalhando. Deus nunca deixa de construir sua vontade em nossa vida. Seu objetivo é levar-nos a uma experiência profunda e única de confiança nele. E Ele deseja ouvir nossos louvores a despeito das lutas e afrontas do presente. Como anuncia o Salmo 106, aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo tempo. Como não entoar louvores ao Senhor, a despeito das confusões do meu coração, mesmo quando eu mesmo nem me entendo, quando eu mesmo estou perdido na confusão dos meus sentimentos, quando vem ao meu coração sentimentos obscuros, o que devo fazer? Eu vou ao Senhor e o louvo e falo disso para Ele, e Ele me transforma e ordena, equilibra os meus sentimentos.
E então não vou desejar que o Senhor esmague a cabeça de ninguém na pedra, mesmo daqueles que fizeram mal contra mim. Não retribuam mal por mal. Mas o que é lindo é que Deus está escutando o salmista no Salmo 137, mesmo quando ele diz uma coisa tão estranha assim. E Deus tão pacientemente escuta. E é para Ele que a gente deve levar tudo, irmãos. Está você angustiado, guardando coisas no seu coração? Leva para Deus, varão, varoa. Vai levar para Deus. Só Ele entende você, e só Ele pode ordenar o que está desequilibrado na sua vida. Então te dará uma mente diferente, para pensar diferente, um coração que sente diferente, e lábios que entoam diferente. O que pode nos impedir de entoar louvores ao Senhor? De sermos festivos, exultantes, celebrantes, apesar de. Nós mencionamos a Santa Ceia, e agora nós vamos comer e beber, vamos nos enriquecer desse banquete bendito, desse meio de graça precioso do Senhor sobre a igreja. Enquanto comemos e bebemos, minha oração é que o Senhor ordene os nossos sentimentos, minha oração é que o Senhor organize a partitura da nossa alma, minha oração é que o Senhor vá eliminando os calos das pregas vocais, que você seja tomado pelo louvor a Deus, e a sua semana marcada pela adoração a Deus. Não importa o cenário, que você entoe ao Senhor sua devoção. Vamos orar por isso, pedir a Deus graça para isto. Quem sabe você me escuta de casa, isso está um pouco que nebuloso para você. Quem sabe você ficou aí atento, um coração lampejando, tentando encontrar sentido, ao mesmo tempo desejando isto. Eu quero viver assim, só tem um jeito de viver assim, é por meio de Jesus Cristo. Só Jesus nos põe nos lábios, põe nos nossos lábios um cântico novo e um coração novo, e nos leva a viver a despeito das circunstâncias. Então nós vamos orar ao Senhor por sua vida. A igreja vai orar por você agora, viu? Igreja, ore por aqueles que estão ouvindo agora, que ainda não têm relacionamento com Jesus. Ore por eles agora, para que eles desfrutem dessa paz, conheçam Jesus agora. Clame a Deus por eles, peça para que o Senhor, uma flecha aguda, alcance o coração deles, para que eles também sintam, desfrutem dessa paz. Isso significa desejar o bem para você, desejar significa amar você, é o desejo que você conheça a fonte do amor. Nós vamos orar para que Deus queira fazer isso na sua vida. Depois nós vamos orar por cada um de nós. Nós vamos orar por todos nós, para que o Senhor nos ajude a lidar em todo o tempo e compreender que todo o tempo é tempo de louvar a Deus. Pai de amor, pessoas nos escutam nesta hora, não sabemos quando escutarão, mas que o Senhor queira tocá-las no coração agora, nesse instante, no momento que estão ouvindo esta mensagem, sejam abaladas pelo Evangelho, tocadas por Jesus Cristo, aplicando a palavra no coração. O Espírito de Deus esteja aí lançando luz, lançando luz, lançando luz nas trevas. A tua palavra diz que as trevas não prevalecerão contra a luz, que a tua luz resplandeça nos corações agora, Senhor, em nome de Jesus. E que estas pessoas que andam em guerra, em desespero, sem sentido para viver, agora, Senhor, sejam reconciliadas com a vida e transformadas de inimigas para filhas do Senhor amadas, em nome de Jesus. E que todo sentido agora, Senhor, para a vida, seja abraçado por elas, porque sentido verdadeiro só em Jesus Cristo.
Então usem seus talentos, suas habilidades para a promoção da tua glória. Em nome de Jesus, e se tu quiseres trazê-las para aqui congregarem conosco, que assim seja, possamos assim juntos, felizes, adorarmos juntos o teu nome em todo o tempo. Abençoa o teu povo também, Senhor, estimulando-nos para que o cântico de louvor ao Senhor nunca cesse do nosso coração, dos nossos lábios, mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis a nós. Possamos sempre entoar o louvor do Senhor, proclamando o teu propósito, o teu caráter, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.